Olá, eu sou a Karine Chukri Delay e hoje nós estamos em mais um episódio do Guia Cast para falar de um assunto muito importante: cirurgia de mama. Então, além de ser uma cirurgia que é estética, ela também é uma cirurgia que traz conforto, qualidade de vida para as pacientes. E para falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que o Dr. Benner Milani, que é cirurgião plástico e vai falar um pouquinho para a gente explicar mais sobre os tipos de cirurgias de mama. Dr. Benner, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um imenso prazer te receber aqui e poder conversar sobre esses assuntos. Karine, para mim é uma honra mais uma vez poder voltar aqui, né, depois da nossa primeira entrevista, que foi bem interessante, importante, assim, teve bastante repercussão. Poder comentar sobre mama para mim é sempre uma honra, assim, que é uma cirurgia que eu gosto bastante. Excelente! Então vamos começar falando um pouquinho, né? É, Quando a gente fala em cirurgia de mama, muita gente ela pensa imediatamente só na questão estética. Na prática, quantas pacientes chegam ao consultório buscando melhorar sintomas físicos e também a qualidade de vida? Então, né, a gente tem que ponderar certinho qual é o objetivo da paciente. Geralmente essas pacientes com a mama bastante grande, elas chegam até o nosso consultório com aquela queixa de ter uma dor nas costas, de impossibilitar de fazer as coisas normais do dia a dia, porque a mama é bastante grande, incomoda e atrapalha. Então, nesse tipo de paciente, a gente nota também que tem uma parte psicológica agregada, né? Eu costumo dizer que elas têm uma dor na alma, de terem a mama bastante grande e atrapalhar para pôr um vestido, atrapalhar para fazer uma corrida, uma musculação. Então a gente vai buscar deixar essa mama de acordo com o corpo que essa paciente tem. Então é uma redução de mama grande, né? A gente classifica como gigantomastia e realmente é transformadora na vida da mulher. Ela passa a poder fazer as coisas normais e a autoestima dela muda completamente. Tem paciente que chega até nós bem, assim, triste, né, bem recolhida e no pós-cirúrgico já volta com um sorriso, já diz que a vida mudou e bastante satisfeita com tudo que está acontecendo, assim, na vida dela. Que legal, né, doutor? Então, às vezes a gente realmente pensa, né? Falou em cirurgia de mama, ai, só colocação de prótese, e não pensa que tem outras possibilidades, que tem mulheres sofrendo, né? E que a cirurgia ela vai trazer não só a parte estética, claro que fica lindo, mas também, né, doutor, pensar no bem-estar dessas mulheres. É uma cirurgia além da estética, também, né? Conta basicamente como uma reconstrução, né? E eu classifico como uma reconstrução de vida também. Perfeita colocação. E doutor, como o excesso de peso das mamas, ele pode impactar a rotina e a saúde física de uma mulher? Então, essa mama bastante grande, né? Ela impossibilita a mulher fazer coisas do dia a dia, né? É, como se ela precisar fazer uma corrida, precisar fazer uma caminhada, precisar até mesmo, né, erguer o braço para pegar alguma coisa mais alto, a mama pesa bastante e dificulta esses afazeres do dia a dia. Então, se você pensar para ir para uma academia, para ir numa praia, numa piscina, tudo isso impacta bastante na vida da mulher. Então, a cirurgia de redução vai trazer esse conforto, que é o conforto físico e psicológico, para que ela possa colocar uma roupa, se olhar no espelho e se ver de uma forma diferente, melhorar a autoestima, melhorar a relação com o parceiro, né? Então, tudo que envolve a cirurgia de mama tem que ser bem tratado, visto que não é uma cirurgia só física, né? É uma cirurgia psicológica também. Só surgiu uma dúvida aqui, né? Você falando sobre essa questão de peso, tudo, isso pode, ir, digamos, irradiar para outras problemas para outras regiões do corpo, igual, por exemplo, uma mulher que tem muito peso, a gente tende a baixar, não é? Isso. Isso pode acarretar em problemas, por exemplo, na coluna para essa paciente, então daí ela chega para você, além do problema da mama, também com problema de coluna ou não? Não Isso. Ó, acontece. geralmente, quando elas chegam até nós, já passaram até com ortopedista, tem um laudo dizendo que tem um probleminha nas costas, muita dor nas costas, causado também pelo excesso de mama. Então, assim, essas pacientes, elas têm essa dor nas costas, já chega com laudo praticamente do ortopedista.
Se você for fazer a avaliação, você vai ver que elas têm marcações muito fortes assim no ombro e você vê que a paciente ela está impossibilitada de fazer várias coisas normais, né? Que é uma corridinha leve, erguer o braço para pegar alguma coisa, tudo isso impacta bastante nessa mama muito grande. Perfeito. E doutor, quais sintomas costumam ser mais frequentes nas pacientes com mamas muito volumosas? O principal sintoma é essa dor nas costas, também dor no braço, é, essa marcação no ombro machuca bastante, que a mama pesa muito em cima do sutiã, então faz a marcação ali em cima do ombro e essa pode até machucar, ficar um machucado mesmo, além da marcação, pode ficar um machucadinho ali que incomoda bastante. Então, assim, a mama muito grande é um transtorno para a mulher. Imagina você colocar um vestido, não é todo vestido que serve. O sutiã mesmo, né? São numerações muito grandes que também não seguram. Então, além das dores físicas, tem as dores psicológicas, né? Essa paciente geralmente tem a mama muito grande desde muito pequena. Então, ela é uma criança de 10, 11, 12 anos, já tem uma mama grande. E isso traz para ela um transtorno, porque ela ainda é uma criança, as outras crianças não se desenvolveram ainda, mas ela já está se desenvolvendo fisicamente. Então, tudo isso acarreta uma dor psicológica também, que é bastante grande, que a gente tem que tratar juntamente com a cirurgia, com a parte física. E existe um momento em que a cirurgia deixa de ser apenas uma escolha estética e passa a representar uma necessidade funcional? Com certeza, com certeza. Se você levar em consideração que uma mulher com 20 e poucos anos já vai ter esse caso de gigantomastia na vida dela já há um bom tempo, fazer a cirurgia vai transformar a vida dela completamente. Então, se ela é uma pessoa que vai chegar nos 40, 50, acarretando essas dores nas costas, né, sempre com o psicológico um pouquinho abalado. Então, quando ela faz a cirurgia mais nova, quando ela chegar lá na frente, ela não vai ter todas essas dores conjugadas, atrapalhando a vida dela. E tem uma idade mínima para ser feita ou não? Olha, geralmente eu busco esperar a mulher já estar com o corpo totalmente formado, né? Que acima dos 18 aos 21 anos ali, a gente vai avaliar paciente por paciente, né? Óbvio, para poder ver a melhor abordagem, a melhor cirurgia, para trazer esse conforto para ela. Ah, uma idade, né, boa, né? Sim, digamos. A gente Fa- não pode antecipar, né? A mulher tem que estar numa idade onde ela já tem a formação do corpo completa, para a gente poder agir e fazer a melhor cirurgia possível para o caso dela. Excelente. A gente vai falar um pouquinho dessa gigantomastia e grandes reduções mamárias. Essa gigantomastia ainda é pouco conhecida pelo público. Como você define essa condição? Então, né, geralmente a gente vai olhar a parte física, né? Então você vai ter o apagamento do polo superior da mama da mulher, então ela vai ficar com aquele peitoral bem lisinho, porque a mama é muito grande, e pesa, né? Geralmente elas são bem juntinhas, né? E são bastante grandes. Vão ter um grau de pitose, que é quando o mamilo, né, tá apontando lá para baixo, né? Essas mamas, muitas das vezes, passam do umbigo, né? São mamas bastante grandes, bastante pesadas. Tem uma cirurgia que a gente fez aqui em Maringá, que tirou 10 quilos 580 de uma Meu paciente, Deus. né? Uma mama muito grande. Então, essa é a avaliação basicamente, né? Fora o desconforto que a paciente sente. Nem todas as mamas são tão grandes, né? Mas depende do tamanho da paciente também, né? Às vezes a paciente menorzinha, a mama que poderia ser classificado como média grande, para ela já é muito grande. Então a gente avalia todo o paciente como um todo, não só como uma mama, né? Para poder indicar a cirurgia da forma correta e trazer para ela aquele conforto que ela tanto espera. Só mais uma dúvida. Essa questão, ela envolve genética, alguma predisposição ou não? Não tem uma causa específica, pode acometer qualquer pessoa, qualquer mulher. É, a gente tem que lembrar que tem uma causa genética, sim, né? Se você perguntar, suas irmãs, sua mãe, sua avó, como é a mama delas?
uma dessas, principalmente, né, mãe e vó, vai ter a mama bastante grande que passou para as filhas, né? Não todas as filhas, uma ou outra, né? Muito paciente fala, nós somos em 3 irmãs só, eu tenho a mama grande, mas é igual a minha avó. Ou minhas tias, né? Minha mãe também não tem a mama grande, então tem um fator genético. É, geralmente, elas também podem estar um pouquinho acima do peso, né? Isso influencia. A mama também é formada por gordura, né? Tecido adiposo, então ela também vai ter uma mama grande, é, através do aumento de peso. Então, se você somar genética mais um aumento de peso, você tem uma mama bastante grande e volumosa. E doutor Benner, quais limitações físicas e emocionais essas pacientes com gigantomastia costumam enfrentar no dia a dia? Olha, quando elas chegam até a gente, elas trazem sempre, né, queixas muito contundentes, né, de não conseguir usar uma roupa, não conseguir frequentar uma piscina, não conseguir ir a, a- na praia, né, se sentem bastante desconfortáveis em mostrar o corpo. Então, os afazeres do dia a dia se tornam difíceis. Uma caminhada, uma corrida, academia, até mesmo erguer o braço para pegar alguma coisa mais alto. E tudo isso, né, somado, vai também ter um transtorno psicológico. O paciente que chega até a gente, eu costumo dizer que tem uma dor na alma de ter a mama tão grande, né? Quando ela é muito jovem, ela vai ter já esse desenvolvimento, então ela passa, a infância inteira já com a mama grande, né? Adolescência, às vezes tem um pouquinho de bullying associado no colégio, na vida pessoal. E com o passar do tempo, ela se acostuma, mas é sempre aquela dor na alma, né? A mama muito grande atrapalha tudo. Então, quando elas chegam até a gente vai avaliar a paciente como um todo, né? Saber dessa vida pregressa, para poder indicar a melhor cirurgia, que também, além de ser uma cirurgia física, é uma cirurgia, eh, que vai trazer essa liberdade psicológica, espiritual para ela, que eu costumo dizer que é uma cirurgia na alma também. Ótimo. E em casos de grandes reduções mamárias, quais cuidados tornam o planejamento cirúrgico mais complexo? Então, né, a cirurgia da mama, em qualquer aspecto, mas principalmente as grandes reduções, a gente tem que levar em consideração tudo que o paciente fez na vida pregressa. Se ela é uma paciente que teve efeito sanfona, se é né, no emagrecimento, se é uma paciente que fuma, eh, se tem alguma comorbidade, diabetes, hipertensão, se tem alguma doença de base, eh, associada, para a gente poder deixar essa paciente, apta à cirurgia. Então, ela passa também com outros profissionais, endocrinologista, cardiologista, né, o anestesista, até chegar no dia da cirurgia. Então, a gente chega com essa paciente pronta para operar, né, porque é uma cirurgia muito delicada. Você imagina que a distância, assim, que a gente vai ter que subir esse mamilo, 25 centímetros até 30 centímetros para trazer ele de volta para o local normal, né, para o local, que ele deveria estar. Então, essa subida a gente pode, tem que ser muito delicada, porque a gente pode acarretar, ter outros transtornos no meio do caminho. No pós-cirúrgico, a gente pode ter, pequenas necroses, pode ter necrose total de areola, necrose de parede, pode ter abertura dos pontos, né? Podemos pegar uma infecção ali no meio do caminho. Por quê? Porque é muito delicado, né? Leva algumas horas para a gente conseguir simetrizar essas mamas também, deixá-las bastante parecidas. Então, é uma cirurgia que exige muito, né, da equipe, do cirurgião, para poder deixar a mama, visualmente bonita para aquela paciente. Nossa, você falando, né, sobre essas possibilidades, a gente entende, né, a importância de escolher um profissional realmente capacitado, né? Então, até quero deixar um recado para você, mulher que está nos ouvindo, que deseja fazer essa cirurgia. Procure um profissional que seja realmente capacitado, próprio para atender seu caso. A gente vai deixar aqui o Instagram do Dr. Benner. Entre em contato, agenda uma avaliação, uma consulta. Tenho certeza que ele vai poder te atender e entregar o resultado que você tanto espera. Doutor, você comentou, né, essa questão de ter ser uma cirurgia demorada. Quantas horas mais ou menos de cirurgia? Ó, a gente preconiza, né, que seja uma cirurgia
de 6 horas a 8 horas, né? Um pouquinho menos, um pouquinho mais, dependendo, mas em torno de 6 horas é o que a gente preconiza. Mas depende de cada mama, né? Depende da dificuldade cirúrgica, né? Entre outras coisinhas ali da hora da cirurgia em si. Mas é uma cirurgia um pouquinho demorada, justamente porque tem que ter bastante sensibilidade para evitar que tenha essas lesões que eu falei, né? Mas, assim, dentro desse aparato todo, a gente tem que deixar bem claro para o paciente, são as possibilidades, né, que a gente tem no pós-cirúrgico. Abrir um pontinho, necrosar uma beiradinha, e a gente vai sempre, né, prezar para entregar o melhor possível para o paciente. No pós-cirúrgico também a gente tem aparatos que ajudam a gente a melhorar essa cicatrização. Câmara hiperbárica, é, medicações que ajudam a aumentar ali um pouquinho a, a, a irrigação, né, a corrente sanguínea ali vai irrigar um pouquinho melhor. Então a gente dá todo esse conforto para o paciente para poder ter uma cicatrização pós-cirúrgico bem tranquila. Doutor, você comentou sobre essa questão, né, do pós-cirúrgico. E como que funciona? Você falou, né, de que tem recursos, né, que ajudam a minimizar qualquer tipo de intercorrência pós-cirúrgica. E eu gostaria de entender também um pouco mais sobre quanto que de tempo que leva após a cirurgia, né? Como que é esse pós-operatório, né? Quanto tempo que ela leva para ver o resultado dela, como que funciona? Então, no pós-cirúrgico ali imediato, a gente já tem a nossa fisioterapeuta fazendo um taping, né, que vai fazer a contenção da mama e vai diminuir o edema, o inchaço mamário. No pós-cirúrgico, essa nossa fisioterapeuta também acompanha a nossa paciente no dia a dia, fazendo as drenagens linfáticas para ajudar também nessa cicatrização, na recuperação. Temos o aparato da câmara hiperbárica, que ajuda, é uma câmara fechada, onde o paciente entra e aumenta a concentração de oxigênio, com pressão mesmo ali dentro. Esse oxigênio entra na corrente sanguínea um pouquinho mais, e vai fazer com que a recuperação ali da incisão, né, seja melhor e mais rápida. A gente tem medicação também que ajuda a aumentar um pouquinho a pressão, a corrente sanguínea ali na região cirúrgica, fazendo também com que melhore a cicatrização, para que o pós-cirúrgico da paciente seja bem redondinho e a gente consiga ter uma cicatrização ótima. Excelente. E quanto tempo mais ou menos depois da cirurgia, assim, é repouso? Quantos dias? Quanto tempo ela vê um resultado já? Ó, eu preconizo para nossos pacientes 2 meses de repouso, né? Porque é uma progressão, não é repouso absoluto, mas é uma progressão. No começo você pode erguer o braço até a altura do ombro, consegue fazer toda a sua higienização pessoal. Com um mês, né, a gente começa a fazer as progressões de poder usar o braço com mais eficácia, né? Certas coisinhas do dia a dia a gente já libera. E com 2 meses a gente dá a alta dessa parte, né? Eu acompanho a paciente durante um ano. Por quê? Porque a mama dela, do pós-cirúrgico até um ano, vai mudar bastante. Então, o resultado final, a gente preconiza que seja com um ano de cirurgia. Então, nesse um ano, a gente vai fazer todo o acompanhamento para saber como que está essa mama, como que ela está evoluindo, até ter um ano de cirurgia para a gente poder dar alta para a paciente. Então, no primeiro mês eu a vejo semanalmente, no segundo mês eu a vejo 2 vezes, no terceiro mês uma vez, aí com 6 meses mais uma vez, né, que dá um intervalo de 3 meses e por fim com um ano. Maravilha. Então a gente entende, né, que realmente tem todo um acompanhamento, né? Não é só a cirurgia. Tem tudo, né, que envolve essa cirurgia. Muito legal, muito interessante. Doutora, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a mamoplastia redutora, as indicações, recuperação e resultados. Como é feita a avaliação de uma paciente candidata à mamoplastia redutora? É, assim, a paciente vem até nós com a queixa de ter a mama grande, e aí ela não se encaixa numa gigantomastia, é uma mama grande, né? E ela quer reduzir essa mama, deixar num tamanho menor, num sutiã menor. A queixa é um pouquinho parecida com a da gigantomastia, né? Mas
em menor proporção, né? Psicologicamente também a paciente às vezes está bem abalada, né? Porque traz essa mama como um empecilho na vida dela. Então, ela é uma candidata a fazer uma mamoplastia redutora. E o que costuma mudar na qualidade de vida após essa cirurgia? Ó, muda completamente a vida da mulher, né? Ela passa a fazer coisas do dia a dia com mais facilidade, né? Ir para academia, caminhada, interagir com os filhos, interagir com o marido, né? Ela passa a ter autoestima melhorada. Então, assim, a transformação é bastante grande, tanto na parte física quanto na parte psicológica. Doutor, muitas mulheres têm dúvidas sobre cicatrizes, sensibilidade e também a questão da amamentação. O que é importante esclarecer sobre esses temas? Toda mamoplastia vai ficar uma cicatriz. E dependendo da paciente, a cicatriz pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor. Com relação à sensibilidade, existem técnicas que a gente utiliza, dependendo da paciente, para manter a sensibilidade. Ali, né, a gente chama de CAP, complexo areolo-papilar, né, que é o mamilo. E também existem técnicas que a gente pode usar para manter esse mamilo preso na glândula para que essa paciente consiga amamentar no futuro. Então, tudo depende da paciente, de como a gente vai conseguir agir e traçar uma estratégia melhor para aquela paciente, de acordo com a mama dela e com a fase da vida dela. Se é uma paciente que já teve os filhos, já amamentou, a gente pode utilizar uma técnica um pouquinho diferente. Se for uma paciente que ainda não amamentou, pretende ter filhos, a gente pode tentar essa técnica onde a gente consegue que a paciente no futuro consiga amamentar. Então depende tudo da fase da vida da paciente e da estratégia que a gente consegue lançar de melhor forma para aquela mama. Excelente. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças entre redução, mastopexia e próteses. Dr. Benner, muitas pacientes elas ficam confusas com os nomes dos procedimentos. Como diferenciar uma mamoplastia redutora, uma mastopexia e colocação de prótese? Tá. A mamoplastia redutora, basicamente, é fazer uma redução da mama, né? Ela também pode ser uma pexia do mamilo, né? Então, a gente, quando faz a mamoplastia redutora, você vai ter que trazer esse mamilo para o local dele adequado. Então, seria uma mamoplastia redutora mais mastopexia. Na mastopexia pura, a gente não reduz a mama. É uma mama que teve uma ptose, né, que caiu, que ficou um pouquinho mais murcha, mas tem o tecido, tem bastante tecido. Então a gente consegue remodelar esse tecido e subir o mamilo. Então assim, a pexia, né, mastopexia, pexia a gente classifica que é a subida do mamilo para o local adequado dele. E a colocação de prótese, basicamente é o paciente que tem uma mama bem pequena, não está satisfeita, a gente introduz a prótese para fazer esse volume. Então, seria uma mamoplastia de aumento. Tá? Então, assim, uma mamoplastia redutora também é uma mastopexia. E a mastopexia pura é só a migração do mamilo ali para o local correto, com o remodelamento da mama. Basicamente, seria isso. Excelente, confesso que essa, inclusive, era uma dúvida minha. Dr. Benner, em quais situações a paciente precisa levantar as mamas, mas não necessariamente reduzir o volume? Justamente a gente tem um volume bom, né? E a paciente passou por etapas da vida, como a amamentação, ou emagreceu de forma abrupta, e essa mama teve uma ptose, né? O mamilo ficou apontado para baixo. Então ela vai ter aquela mama um pouquinho mais, aquela sensação que a mama tá mais murcha e deu uma escorregada, né? Então a gente, dependendo do volume que essa paciente tem, a gente reaproveita todo o volume mamário dela para colocar no lugar novamente e fazer a apexia do mamilo, que é trazer o mamilo lá de baixo até o local adequado para que essa mama fique mais harmônica com o corpo da paciente. Como o planejamento individualizado, ele ajuda a definir o procedimento mais adequado para cada caso. Não existe cirurgia plástica sem individualizar o paciente, né? Existem várias técnicas que podem ser usadas de acordo com cada paciente e de acordo com a fase da vida do paciente.
né? Então a gente sempre vai preconizar por tratar o paciente como um todo, saber desde a parte psicológica, a parte física, né? Para poder traçar uma estratégia cirúrgica que vai trazer o resultado melhor para cada paciente. Então, sempre é um tratamento individualizado, porque cada paciente é único. Então, às vezes geram alguns. Mas a minha amiga fez assim, ou outra pessoa fez de outro jeito. Mas são pessoas totalmente diferentes, né? A gente tem que lembrar disso. Cada um vai ter uma estratégia para poder chegar no resultado adequado para cada paciente. Excelente. Doutor, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o explante de silicone, né? Algo que antes a gente não ouvia falar, mas que de uns anos para cá começou a se falar muito sobre isso. Nos últimos anos aumentou o interesse pelo explante mamário, o que tem levado muitas pacientes a procurar esse procedimento. Olha, creio eu que com a idade, né, as mamas que foram alteradas ali com silicone, né, ficaram bastante grandes para a fase da vida da mulher. Então, se você prestar atenção, geralmente são mulheres que estão com uma idade um pouquinho maior que buscam tirar o silicone. Essa retirada do silicone, a gente tem que lembrar que ele fazia um volume, né, fazia uma pressão ali na glândula. Então a gente tem uma perda com o tempo dessa glândula, né? Ela fica um pouquinho mais fina. Quando você faz o explante mamário, né, do silicone, a gente vai ter que trabalhar esse tecido que sobrou e a gente tem alguns artefatos que a gente pode usar, principalmente gordura da própria mulher. Faz uma pequena lipo, tanto no quadril, né, costas ou até abdômen, ou meio das coxas ali, com essa gordura já tratada, a gente faz a aplicação ali dentro da musculatura do peitoral da mulher, né? E remodela o tecido que sobrou, o tecido mamário que sobrou, para poder trazer um resultado plausível e estético para cada corpo, né? Para cada pessoa. Então, creio eu que a retirada de silicone está mais ligada também com essa crescente, né? A idade vai aumentando e acaba sendo um peso a mais, né? Ter aquela prótese grande ali. Muitas optam também pela redução da prótese, mas a maioria ultimamente tem optado por realmente tirar o silicone. E como é feita a avaliação de uma paciente que deseja remover os implantes? Primeiramente, tem que ser um desejo da paciente, né? A gente vai avaliar se essa prótese está normal, ou se ela encapsulou, se aconteceu alguma coisa que tenha necessidade de trocar. Mas tudo parte da paciente. O paciente geralmente já chega decidido, doutor, quero trocar, quero tirar o silicone, não é nem trocar, quero tirar meu silicone. Quais as possibilidades que a gente tem? E aí eu passo para ela, né? A gente pode preencher um pouquinho com sua própria gordura, vai dar um resultado menor do que você tem, mas a gente consegue chegar em resultados bem interessantes, assim, que os pacientes ficam satisfeitos. E doutor, em quais situações a mastopexia costuma ser associada ao explante? Então, às vezes, essa mama, o silicone é colocado um pouco por baixo do músculo e essa mama escorrega, né? Com o passar dos anos, a paciente vai tendo esse afinamento da glândula e a mama vai ficando bem caidinha, bem murchinha. Então, ela opta por tirar esse silicone, né? E aí a gente tem que fazer uma apexia do mamilo, que é subir o mamilo para o local mais adequado. Então, a gente vai fazer o preenchimento do peitoral dela ali com a gordura que a gente já tirou na lipoaspiração, remodelar a glândula e fazer a apexia do mamilo para o local adequado, né? Que fique harmônico e simétrico com o corpo dela. E doutor, a paciente pode optar, olha, eu não quero colocar nem gordura. Tem como ser feito mesmo assim ou não? Tem como ser feito, porém, o resultado estético fica um pouquinho abaixo daquilo que a gente tenta alcançar, porque às vezes fica muito fino a camada de pele junto com a glândula. Então a gente vai ter pouca tecido, pouco tecido para poder trabalhar, mas dá para fazer também. Tudo depende do que a paciente deseja e como a gente vai lidar com a situação. Excelente. Por isso a importância, né, de uma boa avaliação. Exatamente. Falando
pouquinho sobre isso, né? Como alinhar expectativas para que a paciente compreenda o que realmente pode ser alcançado com a cirurgia? Eu acho que a relação médico-paciente tem que ser bem honesta, né? O que eu posso te entregar e o que você deseja. E como a gente vai trabalhar essas duas situações. Para que o paciente saia da consulta sabendo exatamente o que vai ser, o que foi dito, né, de uma forma bem clara, e como a gente vai trabalhar para poder entregar aquilo que a gente alinhou. Que nós dois, né, chegamos a um alinhamento é, bem correto, assim, bem tranquilo em relação ao procedimento, justamente para não termos problemas no pós-cirúrgico. Às vezes a paciente quer um resultado que, infelizmente, a gente não consegue alcançar para ela, né? Ah, mas a minha amiga conseguiu, minha outra, porque sempre tem essas comparações. E aí lembrando que cada um, né, cada corpo é diferente, cada paciente é individualizado, e nem sempre o resultado da amiga vai ser o resultado que ela vai ter. Então, eu acho que a relação médico-paciente tem que ser muito honesta, muito sincera e que a gente consiga trazer o melhor que dá para fazer para cada paciente. E quais fatores influenciam diretamente o resultado final? Eu acho que o pré-cirúrgico é muito importante, né? Essa relação médico-paciente, a cirurgia em si e o pós-cirúrgico. Então, a gente tem que alinhar todas essas fatores para que a cirurgia saia, ah, tenha, né, um pós-cirúrgico da melhor forma possível, que o paciente siga todas as instruções, né, que a gente tenha todo o auxílio tanto da nossa fisioterapeuta quanto de uma, caso precise de uma medicação, uma câmara hiperbárica, para que a gente consiga ter um pós-cirúrgico bem tranquilo, bem lisinho, bem alinhado, para que o resultado da paciente fique perfeito. Doutor, essa é uma pergunta bem interessante. Hoje existe uma tendência maior pela naturalidade nos resultados das cirurgias mamárias, né? Assim como isso também vem né, em todos os procedimentos estéticos. O que você tem a falar sobre isso? É, são tendências, né, da moda. A gente já passou pelo peito bastante grande, né, a mama com silicone grande, silicone médio. Hoje a mulher deseja só um volume, né? Ela quer que tenha um volumezinho, que tenha um colo bonito, mas não que seja grande, muito grande. A gente passou por isso também na parte da face, né, dos preenchedores e tudo mais. A gente tinha a parte malar muito marcada, a boca muito grande, e agora a tendência é que seja natural, né? Você faça os procedimentos que vão te embelezar, mas que não sejam perceptíveis, né? Porque a gente começou a ter, é, é, vamos dizer assim, pessoas muito iguais, rostos muito iguais, mamas muito iguais. E o paciente hoje quer a sutileza, né? É, tanto na parte estética, né, e até na parte da reconstrução. Quando a gente faz uma gigantomastia, né, o paciente sempre busca a sutileza também, para deixar uma mama harmônica com o paciente. Então a gente busca uma harmonia nas nossas pacientes, tanto cirúrgicas quanto nessa parte de preenchedores, botox e outros procedimentos não invasivos. É, realmente, né? Hoje a mulher, ela quer ficar bonita, mais bonita, mas que ninguém perceba o que foi feito, né? Exatamente. Bom, Dr. Benner, agora a gente vem para perguntas de pacientes reais que enviaram para você através da plataforma Guia Saúde. O paciente enviou assim: doutora, redução de mama ajuda mesmo nas dores nas costas? Ajuda demais, né? Reduz essas dores. E também reduz aquela dor na alma, né, que eu sempre digo, porque vai ser transformador para a vida da mulher. A paciente enviou: depois do explante, a mama fica caída? Então, quando a gente faz o explante, vamos usar todos os aparatos que a gente tem em mãos para poder fazer um preenchimento ali local, estruturar o tecido que sobrou e não deixar a mama caída, fazer a apexia do mamilo para que a mama fique no lugar e fique harmônica com o corpo da paciente.
A paciente enviou: gigantomastia pode voltar depois da cirurgia? Geralmente não volta, tá? A glândula que foi tirada ali, ela não volta a crescer. É, até onde eu conheço, eu não vi nenhuma paciente que voltou a ter uma gigantomastia pós-tratamento. Tem que lembrar que a glândula também tem gordura. Então, se você aumentar de peso, realmente a mama pode aumentar, mas não vai voltar a ser uma gigantomastia. Pergunta interessante, né? Bom, e por fim, a paciente enviou: como saber se preciso de mastopexia, prótese ou redução mamária? Para a gente poder explicar melhor para cada paciente, né, tem que fazer uma consulta para a gente observar essa mama dessa paciente, saber como que a gente vai agir ali. Então, se for uma mama pequena que está no lugar, a gente consegue fazer só o silicone. Se for uma mama que já é um pouquinho mais caída, com o mamilo para baixo, então a gente pode fazer, e for uma mama pequena também, a gente pode fazer tanto utilizar a prótese silicone e fazer a mastopexia com prótese, né? E se for uma mama grande, né, caída, a gente pode fazer a redução, e toda redução tem uma apexia junto. A gente faz a redução de mamas sem a prótese e migra o mamilo. Lembrando também que pode ter uma redução de mamas com prótese. Tem paciente que opta por colocar a prótese porque quer aquela marcação e tudo mais, que a mama fique no lugar. Então a gente pode fazer uma redução de mamas, colocar a prótese e fazer a apexia do mamilo. Nossa, uma opção interessante, né, para aquelas mulheres que querem reduzir esse tamanho, né, por conta de saúde e tudo, mas também querem ter aquele efeito do silicone, né? Exatamente. Bom, agora a gente vem para o mitos e verdades. Mito ou verdade? Explante de silicone sempre exige uma nova cirurgia para a colocação de prótese. Ó, é um mito também, porque a gente pode explantar e não colocar outra prótese, né? Reestruturar a mama da paciente com o tecido que ela tem, colocar um pouquinho ali de gordura para poder deixar essa mama mais harmônica e não necessariamente voltar a ter a prótese ali. Mito ou verdade? Gigantomastia pode causar limitações físicas importantes? Essa é uma verdade. A gigantomastia impossibilita a mulher de fazer várias coisas do dia a dia, né? Uma simples corrida, uma simples caminhada já atrapalha, a mama já atrapalha ela bastante. Então, é uma verdade. Mito ou verdade? Cada cirurgia mamária deve ser planejada de forma individualizada. Isso é uma verdade. A gente tem sempre, qualquer cirurgia plástica, mas principalmente cirurgia da mama, tem um planejamento específico para cada paciente. Porque mesmo na paciente, as duas mamas são diferentes uma da outra. Então, são planejamentos diferentes em uma só paciente. Mito ou verdade? Cirurgia de redução mamária é apenas estética. Não, a cirurgia de redução mamária não é só estética, né? A gente faz a redução voltado para a paciente para conseguir trazer uma condição física para ela que não seja mais limitante quando a gente tem aquela mama bastante grande atrapalhando ela no dia a dia. E doutor Benner, você que faz bastante, né, essas cirurgias de gigantomastia, qual foi assim um caso assim que te marcou durante a sua trajetória? Eu tenho um caso bastante emblemático, que até saiu no jornal, paciente nossa, jovem, 28 anos, foi feita a redução de mama dela e foi retirado 10 quilos, 580 gramas de mama. Então você veja a transformação que foi na vida dessa paciente, né? É uma paciente assim que ela tinha bastante queixa física mesmo e psicológica. E no pós-cirúrgico dela, né, a vida dela se transformou completamente. É uma paciente que agora, todas as vezes que a gente se encontra, ela fala, ó, eu sou mais ativa, eu consigo fazer as coisas, eu consigo ir na praia, eu consigo ir na piscina e não tem mais nenhum fator limitante aqui na minha vida. Então, é um caso que foi bem emblemático, que mudou completamente a vida dessa paciente. Que legal, né? Saber o quanto, né, o trabalho impacta na vida das pessoas, né, doutor? Bom, doutor Benner, além da parte das cirurgias plásticas, você também atua na área da tricologia. Doutor, no pós-cirúrgico, como que
o paciente ele lida com as possíveis quedas capilares? Então, Karime, assim, a gente trouxe também a tricologia para o nosso portfólio, por quê? É, Quando a gente trata o paciente passa por uma cirurgia grande, né, as reduções de mama, uma lipoaspiração, uma abdominoplastia, no pós-cirúrgico esse paciente também começa a ter queda capilar. A gente classifica como eflúvio telógeno, né, pós-trauma. Então ela começa a ter uma queda capilar bastante grande e é uma preocupação maior para essa nossa paciente. Então a gente consegue também fazer esse tratamento, né? A gente vai pegar e ver exatamente como que essa paciente está, vai pedir um exame de sangue, ver as correlações com vitaminas, com sais minerais, com aminoácidos e tudo mais, para a gente poder fazer com que essa paciente faça uma nutrição adequada para que a queda capilar dela seja o mínimo possível e que ela não tenha essa preocupação além da recuperação pós-cirúrgica. E, doutor, quais são, né, as opções de tratamentos para uma paciente que passou por cirurgia e que está apresentando esse eflúvio telógeno que você falou? Então a gente, primeiramente, né, vai fazer o exame de sangue para poder fazer uma suplementação, né, Uhum. com principalmente as vitaminas que ela vai perdendo ali nesse pós-cirúrgico. Concomitantemente, a gente pode utilizar um, medicações que a gente aplica diretamente no couro cabeludo. A gente pode utilizar células mesenquimais, né, exossomos autólogos da paciente, que a gente consegue retirar coletando um pouquinho de gordura da paciente, também para fazer aplicação no couro cabeludo. Isso ajuda bastante a diminuir a inflamação e diminuir essa queda capilar. E também podemos utilizar plasma rico em plaquetas para amenizar essa queda e deixar a paciente mais tranquila para fazer uma recuperação da cirurgia em si, com essa preocupação a menos, né? Com a queda capilar. Geralmente a mulher é muito preocupada com o cabelo, então a gente também traz esse conforto para ela, para que ela não tenha essa preocupação no pós-cirúrgico. Realmente, doutor, as mulheres são preocupadas com o cabelo. O cabelo tá bom, a gente tá feliz. O cabelo não tá, a gente também não Não, tá. com certeza. A gente tenta, né, trazer o melhor dos dois mundos. Doutor, você falou que pós-cirúrgico a queda capilar ela é um eflúvio telógeno. Tem outras causas de quedas capilares que os pacientes chegam até você, né, trazendo essa queixa e quais possibilidades de tratamento? Então, existem muitas doenças do couro cabeludo, né? As principais que a gente consegue ter mais acesso, assim, que é mais comum a gente ver, são o eflúvio telógeno, né, a alopecia areata e a alopecia androgenética, tanto no homem quanto na mulher. No homem é mais comum que você vê, né, que ele está ficando mais carequinha, então é uma alopecia androgenética. Na mulher, não. Na mulher, ela começa a ter uma queda mais concentrada na região central do couro cabeludo, digamos assim, que ele vai abrindo um pouquinho, né? Você começa a ver no espelho que os cabelos estão um pouquinho mais separados, né? Então, são as queixas que as pacientes chegam até a gente. Então, as principais são essas três. Existem outras doenças do couro cabeludo, você já pode ter visto em algum lugar, paciente que tem a testa bastante grande, assim, ela vai aumentando, né? É uma doença cicatricial, né, que a gente chama. Então ela vai aumentando a testa ali, perde um pouquinho de sobrancelha. E a gente tem que ir, dependendo de qual dessas chega até a gente vai individualizar o tratamento para poder entregar para o paciente uma melhora circunstancial e verdadeira daquilo que a gente vai tratar. Existem alopécias que ficam de mais difícil manejo, mas que a gente também trata. E às vezes, como eu disse, né, uma cicatricial, por exemplo, talvez o cabelo não volte, né? A tendência é que o cabelo dela não volte a tomar aquele espaço. Nessas outras, que é a alopecia areata, o eflúvio telógeno e até a androgenética, a gente consegue ter um resultado bastante bom com o tratamento bem feito, trazendo de volta o cabelo para o paciente. E quais casos é indicado o transplante capilar? Quando a gente tem essa perda circunstancial na paciente e não consegue trazer de volta o folículo, né? O folículo já se perdeu, já não tem como trazê-lo de volta. Aí, dependendo do caso, né? Dependendo do tipo de alopécia, a gente pode fazer o tratamento e fazer a indicação do transplante capilar. Por quê? Porque às vezes no pós-transplante
a gente pode perder esse transplante em até 2 anos, dependendo do tipo de alopecia que o paciente tem. Então tem que ser uma relação médico-paciente bem honesta também, explicando exatamente tudo, né, as possibilidades que a gente tem de acordo com cada doença, para que a paciente fique satisfeita e a gente também, né, consiga entregar um trabalho bem feito para cada um. E, por fim, você falou sobre o transplante de sobrancelha. Isso é algo que tem, né, crescido, a gente tem ouvido falar dessa possibilidade. Como que funciona esse transplante de sobrancelha? É igual ao transplante capilar? Quanto tempo que essa paciente vê resultados? Então, o transplante de sobrancelha, a gente indica, né, de acordo com cada paciente. Lembrando, assim, as pacientes que têm um pouquinho mais de idade, elas sempre tiraram a sobrancelha muito fininha. E agora, né, a gente está na moda a sobrancelha um pouquinho mais grossa, né, dando um contorno pro corpo ali, pro olhar da mulher, de um pouquinho diferente. Então, da mesma forma que faz o transplante capilar, a gente tira folículos da parte posterior da cabeça, né, da parte de trás, ali. Não tem a necessidade de raspar, né? A gente faz uma ilha, que a gente chama, né? Faz uma ilhazinha pequena, ou até duas, três, e dali a gente consegue tirar esse folículo. Então, seu cabelo continua grande, né? E a gente tira dali de trás os folículos necessários para fazer a reconstrução da sobrancelha. E a gente tem que tomar um cuidado bastante grande, né? Que a sobrancelha ela tem um formato e cada fio tem um posicionamento. Então tem que fazer o posicionamento certinho para que não fique de uma forma diferente, né, do que da naturalidade. E tem que lembrar para essa mulher, que é uma dúvida muito comum, mas vai crescer igual cabelo? Sim, vai crescer igual cabelo. Então você vai ter que fazer uma manutenção bastante grande da sua sobrancelha a partir do transplante capilar. Do transplante de sobrancelha, né? Nossa, que legal. Realmente é algo que eu nunca tinha pensado, né, sobre isso. Eu acho muito interessante essa parte de cirurgia de sobrancelha. Bom, Dr. Benner, nós chegamos ao final do nosso podcast. Foi um imenso prazer te receber aqui, abordar assuntos que são tão importantes. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos ouvindo. Então, aquela paciente que muitas vezes está pensando em fazer alguma dessas cirurgias, né? Que mensagem final você gostaria de deixar para essas pacientes que nos ouvem? Pode falar diretamente ali para elas. Karime, queria agradecer primeiramente o convite mais uma vez. Estou bem honrado de poder falar de uma cirurgia que eu gosto bastante, que impacta bastante na vida das minhas pacientes. Então, você que tem essa mama grande, que tem essa dor na alma, que nunca se encontrou e encontrou um jeito de resolver, lembre-se que você não está sozinha, que existem profissionais que podem te ajudar a resolver esse problema. Eu sou um profissional bastante capacitado e gabaritado para poder fazer uma cirurgia desse patamar, né? Uma cirurgia de gigantomastia, uma redução de mama de grandes mamas, e posso te ajudar da melhor forma possível. Dr. Benner, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, estou bastante honrado mais uma vez.